A confiança está caindo e tem várias formas de mensurar a queda na confiança do dólar como uma moeda de reserva, né. O Bitcoin hoje é a melhor alternativa, tecnologicamente falando, em termos de segurança, de rapidez, de conveniência, de custo, não tem nenhuma alternativa comparável a esse aspecto das stablecoins. Podem dar uma ótima sobrevida ao dólar. O que, no entanto, é uma ameaça para os demais países, especialmente os países que emitem moedas ruins como o real brasileiro. A confiança global no dólar está crescendo, está estável ou está caindo? E quais os sinais claros que ilustram isso? A confiança está caindo e tem várias formas de mensurar a queda na confiança do dólar como uma moeda de reserva, né, como o padrão monetário, e, e alguns eventos que talvez aceleraram essa queda de confiança. O principal deles recente foi a guerra na Ucrânia e o congelamento das reservas da Rússia, as sanções financeiras, vários bancos sendo sancionados, pessoas, até talvez quase um país inteiro, que é no caso da Rússia. E sem entrar no mérito do porquê e se é válido ou não, não importa para a discussão, mas sim que isso foi feito. E agora também com a própria entrada do Trump, com a guerra tarifária, essa busca por realinhar o comércio global, ou como eles dizem, que é uma espécie de reset no sistema econômico, no sistema monetário, em que ao mesmo tempo eles buscam manter o dólar como moeda de reserva, manter a hegemonia da moeda americana, mas também com uma busca por reduzir os déficits comerciais, e isso necessitaria um enfraquecimento do valor do dólar em relação às demais moedas. Então esses foram os grandes eventos, principalmente a guerra da Ucrânia, o do Trump eu diria menos. Então numa perspectiva histórica de mais longo prazo, sim, a queda do dólar está acontecendo, a queda na confiança do dólar. As reservas dos países hoje já têm uma proporção bem menor de dólares do que teve no passado. Ainda é a principal moeda, mas tem perdido mercado, especialmente para o ouro, especialmente nesses últimos 5, 10 anos. E no mercado de pagamentos, então, pagamentos internacionais ou transfronteiriços, ainda é o principal, e ali a queda talvez de participação seja mais marginal, mas também está ocorrendo. Porém, por algumas comparações, o dólar ainda segue dominante, como por exemplo, na dívida emitida fora dos Estados Unidos, no chamado sistema do eurodólar, que é o dólar offshore, criado ou emitido fora dos Estados Unidos por bancos que não estão domiciliados na América. Aí o dólar segue também bastante dominante. Mas eu diria que nessa perspectiva de longo prazo estamos vendo o declínio do dólar. Não significa que ele vai acabar em 5, 10 anos. Isso não vai durar mais tempo. Uhum. Assim, justamente sobre essa parte da dívida externa, né, que a maior parte do endividamento externo tá atrelado ao dólar, como você falou. Você acha que isso é sustentável para o longo prazo? Pois Com o uma enfraquecimento do dólar, das né? um dos problemas que o mundo tem, que é, apesar da confiança no dólar estar caindo, não tem muita alternativa. Então, esse é um dos problemas desse padrão monetário que a gente vive hoje, que não tem muito para onde correr. O euro tem os seus próprios problemas, então a moeda única da zona do euro, então a moeda única da União Europeia. É, não é uma integração fiscal, é uma união monetária, mas não há uma união fiscal. Cada país tem os seus problemas fiscais, a dívida lá está mais elevada do que nos Estados Unidos, dependendo dos países. E o Banco Central precisa acomodar diferentes eleitorados com diferentes objetivos, com diferentes fragilidades macroeconômicas, de endividamento, de crescimento econômico, demográfico, político, sistema tributário, enfim, é uma zona. Então há sempre aquele risco de desintegração do euro. Havia uma expectativa que o euro pudesse suplantar o dólar ou ser uma real concorrência como moeda de reserva, e que na primeira década do euro, ali de 2002 até 2011, até houve essa possibilidade, ou parecia que aconteceria, e o euro era uma concorrência real. Mas depois veio a crise de dívida soberana do euro, os países dos PIGs, Portugal, Irlanda e Itália,
Espanha e Grécia, e aí o pessoal percebeu que, olha, aqui o problema é mais embaixo. Então o euro não é hoje uma real concorrência e é uma das maiores, se não a maior. O iene japonês também tem seus problemas de endividamento no Japão. A maior dívida do planeta hoje é a japonesa, pública e somando a privada mais ainda. Libra esterlina já é uma moeda hoje num país menor, uma economia menor, também não tem o mercado de capitais tão profundo, assim como também não tem o Japão, comparando com os Estados Unidos, obviamente. Aí sobraria outra moeda forte. O franco suíço poderia ser, e é ainda um refúgio de segurança e sempre se valoriza muito, mas também é um mercado muito pequeno, uma economia muito pequena, não tem ativos suficientes para serem investidos ou para desempenhar o papel de uma moeda de reserva. E por fim, que eu deixei realmente por último, é o yuan chinês, que poderia ser uma concorrência, só que enquanto a China mantiver todos esses controles de capitais, mantiver a conta financeira fechada e não permitir a plena conversibilidade do yuan, isso não vai acontecer. A China não vai conseguir internacionalizar a sua moeda, talvez com alguns parceiros, é a Rússia, é Irã, alguns países na África, no Oriente Médio, ok, mas não vai conseguir fazer com que a Europa aceite o renminbi, muito menos que considere o renminbi como uma reserva considerável para esses países. Então, por mais que a confiança no dólar esteja caindo, as alternativas são piores e não tem muito para onde fugir quando a gente fala de moeda nacional. Uhum. Eu acho que você até respondeu, assim, uma das perguntas que eu tinha, que era se o dólar mostra rachaduras, né, quais seriam as alternativas que ganham tração? A gente que acredita que em Bitcoin, em cripto, pensa logo no Bitcoin, né, mas não vamos nem entrar aí ainda, né. Você já viu Ainda, mas precisaremos entrar, ainda não, mas precisaremos. precisaremos entrar. Eh, a gente já viu algum outro tipo de momento na história comparável a esse em que surgiram especulações de outras alternativas? Fora do Sim, o mundo já passou por alguns padrões monetários e a última transição foi justamente a da libra esterlina para o dólar, que aconteceu na primeira metade do século passado e que se confirmou oficialmente com o Acordo de Bretton Woods em 44, que colocou o dólar como a moeda de reserva do planeta, em que todas as demais moedas teriam uma taxa fixa em relação ao dólar, então orbitariam ao redor do dólar, e o dólar, por sua vez, seria conversível em ouro à paridade de $35 por onça Troy. Para quem não sabe, onça Troy é equivalente a 31 gramas, para simplificar. Essa era a essência desse padrão monetário, e aí que realmente o dólar passou a ser a reserva do planeta e a unidade de conta do mundo em que tudo estava precificado também no dólar. Antes disso, pô, a gente pode ir para um período de mais de 100 anos de dominância da libra esterlina, eh, que tomou o lugar talvez mais do alguns diriam que foi a moeda espanhola ou até a moeda portuguesa, mas também tivemos a moeda holandesa, né, a, o Dutch Guilder, que são os florins holandeses. Mas tivemos essas trocas de padrões monetários no passado. Mas o interessante é notar que essas alternâncias pré-Bretton Woods eram sempre os sistemas que estavam lastreados no dólar. Então havia no dólar não, perdão, no ouro ou na prata. Então havia uma conversibilidade com o metal precioso, e isso significa que essas moedas anteriores, elas eram meras denominações de um peso de prata ou um peso de ouro. O libra esterlina era um peso de prata, assim como o florim holandês era um peso de ouro ou peso de prata. Então, a moeda propriamente dita, o ativo final, era um metal precioso. Não era um papel, um certificado ou um nome específico, um padrão que foi definido por um país. Então essas mudanças não foram tão traumáticas assim, não mudaram tanta coisa na infraestrutura ou na moeda final. Só que o que temos hoje é um sistema bem diferente a todos que houve ao longo da história, porque pela primeira vez é uma moeda nacional e que não é conversível em nada, não tem mais a âncora, a referência no ouro nem na prata, e pode ser criado infinitamente, não há um limite técnico
para a criação de dólares, nem de nenhuma outra moeda nacional. Então a transição de um sistema como esse para outro similar, isso ainda não aconteceu. É um sistema, singular, inédito na história financeira de por tanto tempo, que ainda segue funcionando entre aspas, mas segue aí vigente. Hoje é o padrão monetário baseado no dólar, que não é conversível em nada. Então a transição disso para outro sistema semelhante, ou de volta para o ouro, ou de volta para algo como o Bitcoin, isso nós ainda não vimos, não temos um precedente histórico. Existe uma perspectiva de que o Bitcoin, essas duas vertentes, de meio de pagamento e reserva de valor, são mutuamente excludentes, né. Então, você acha, primeiro, né, se isso é verdade, de fato, se essas duas coisas são mutuamente excludentes, e se, o Bitcoin, caso não seja um meio de pagamento, seria uma reserva de valor, e stablecoins seria uma vertente para até, perpetuar o dólar e meio que salvar ele, Sim. fazendo aspas. Boa, primeiro sobre se são mutuamente excludentes a função de meio de pagamento e reserva de valor, eu acredito que não são mutuamente excludentes. É um debate, que eu participo há bastante tempo, até com uma visão de economista. Quando eu comecei a estudar o Bitcoin, até quando eu escrevi meu livro, era uma preocupação que eu tinha, era entender o Bitcoin sob as 3 funções clássicas da moeda: reserva de valor, meio de troca ou meio de pagamento e unidade de conta. E a verdade é que o Bitcoin hoje, ele é pouco usado nas transações do dia a dia como uma moeda de troca ou como um meio de pagamento. Mas isso não significa que para alguns tipos de pagamentos e algumas transferências, que a gente pode chamar até de liquidação final de pagamentos, especialmente entre fronteiras, o Bitcoin hoje é a melhor alternativa, tecnologicamente falando, em termos de segurança, de rapidez, de conveniência, de custo, não tem nenhuma alternativa comparável ao Bitcoin hoje para liquidação de pagamentos internacionais. Ah tá, mas o Zezinho não está usando no café da esquina. Tudo bem, mas hoje o Bitcoin ainda não está pronto para isso, até em parte pela própria volatilidade de preço, pela vontade das pessoas também de não querer gastar logo o Bitcoin, querer esperar uma apreciação, isso também acontece, mas não quer dizer que num futuro, daqui a alguns anos, talvez algumas décadas, o Bitcoin não seja cada vez mais usado para isso também. Ao passo que se torna uma reserva de valor mais adotada e estabelecida, ele também acaba sendo mais usado como meio de troca. Então, para mim, não é uma dicotomia, ou é reserva de valor ou é meio de pagamento, não acredito. E aí também a gente pode entrar nos debates mais técnicos. Bom, mas será que tudo vai acontecer on-chain, no blockchain base do Bitcoin, na primeira camada, ou não? Eu acho que não, acho que vai ter mais camadas, algumas como a Lightning Network, mas não apenas ela, algumas soluções semi-centralizadas ou semi-descentralizadas. Entendo que é assim que o sistema vai evoluir. Uhum. Agora, a outra pergunta, agora eu me esqueci que eu ia falar sobre Sobre stablecoins, né, porque, a stablecoin, claro. se isso poderia Pois ser um então, artifício de perpetuação do dólar, né, até como, sem dúvida. o próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro, falou que esperaria uma demanda vindo das empresas de stablecoins de por volta de 2 trilhões de dólares, né, que é bastante relevante quando você fala de um país que está endividado 35 trilhões, crescendo. Também falando, assim, numa perspectiva histórica, o se o congelamento de reservas e as sanções financeiras minam a credibilidade no dólar e abreviam a vida útil do dólar como moeda de reserva, as stablecoins fazem justamente o oposto. Então eu concordo com o Scott Bessent que pode vir uma grande demanda por ativos de reserva denominados em dólares, então treasuries, dívida americana, por conta de stablecoin. Até publiquei um vídeo que justamente ressaltando esse aspecto das stablecoins, que podem dar uma ótima sobrevida ao dólar. O que, no entanto, é uma ameaça para os demais países, especialmente os países que emitem moedas ruins como o real brasileiro. Porque, imagina, se um sujeito pode ter uma carteira de dólares, stablecoin, no telefone e realizar pagamentos facilmente, cara, o Banco Central não vai gostar muito disso. Tanto que fez aquela consulta pública querendo proibir, colocou lá o item que não que propondo proibição de transferência de stablecoin para carteira.
o que eu acho um absurdo Uhum. e um tiro no pé e nem tem como, fazer valer essa regra de verdade, porque tem formas de contornar. Mas enfim, eu entendo a ameaça do ponto de vista de um banco central emergente, como outros também enxergariam. Mas sim, as stablecoins, elas dão mais utilidade para a moeda americana, sim. Então, é justamente isso que eu queria perguntar, porque assim, com muitos países em desenvolvimento, que eles, né, eles têm basicamente seus financiamentos dolarizados, como que eles poderiam se proteger nesse momento de crise, por exemplo, comprar mais dólar, Bitcoin, ouro, sendo que assim, eles têm moedas fracas em relação ao dólar? Pois desse ponto de vista, para mim é uma concorrência positiva para uma moeda emergente, porque forçaria o Banco Central do país a ser mais austero, a ser mais disciplinado, a não inflacionar demais a moeda. Pô, a gente está no real brasileiro, 5% de inflação, cara, isso em 10 anos destrói a moeda. Hum. Ah, 5% no ano, ok, não é tanta assim, utiliza. Ok, em 10 anos destrói o poder de compra da moeda, perde metade do valor quase. Então, cara, não é o caminho e seria positivo ter uma concorrência ou algo que forçasse o Banco Central do país a ser mais rigoroso e não permitir uma inflação tão elevada assim, porque 5%, sim, é muito elevado. Que papel você acha que o papel primordial do Bitcoin ainda nessa década? Para onde que a gente está indo? Ah, nessa década ainda é como um crescente ativo de reserva, é como uma reserva de valor, é como um ativo, inclusive, bancos centrais vão acabar adotando como uma forma de não apenas preservar o valor, mas também para a liquidação de pagamentos internacionais. Hum. E porque, isso é importante a gente contextualizar, porque até muitos economistas se esquecem de como funciona o nosso sistema financeiro. Como é que os pagamentos são liquidados internacionalmente hoje em dia? Depois que o ouro perdeu a sua função monetária, ele foi desmonetizado, ele não perdeu, né, tentaram acabar com o ouro e abandonaram o ouro. Quando um país precisa liquidar pagamentos com outro país, esse pagamento hoje é feito na moeda de reserva mundial, que é o dólar. Mas o dólar, ele é um passivo do governo americano. Então, é uma obrigação do governo de entregar alguma coisa. Como não tem mais a referência no ouro, hoje a obrigação do governo americano, do Fed, do Federal Reserve, é simplesmente entregar os mesmos dólares. Então, se um banco central diz: "Ô, Fed, tem aqui $100, me devolve, me entrega aqui", tá bom, te entrega 2 notas de $50 ou 5 de 20. Não tem mais o ativo final de liquidação e permanecemos então com dívidas entre países para sempre. A única forma de liquidar uma transação e haver liquidação final é com um ativo que realmente é ativo, não é passivo de ninguém. E esse era o papel primordial do ouro, servir como ativo de liquidação final entre países, sobretudo. Poderia acontecer numa cidade, num país, num estado, entre bancos, mas entre países era também especialmente com o ouro. E como é que os países liquidavam pagamentos? Ah, se compensava de tempos em tempos, pô, se um país deve X onças de ouro, X toneladas para outro país, e o outro, o outro, vamos lá, devolve deve 10 toneladas e outro deve 8, pô, se compensa, então deve apenas 2 toneladas, se transfere fisicamente 2 toneladas para o outro país. E de fato isso acontecia, até a Primeira Guerra Mundial, era navios cargueiros carregando toneladas de ouro, e tem um caso emblemático que foi agora me esqueci, o HMS Belfast, acho que esse era o nome do navio britânico, que naufragou no meio da Primeira Guerra Mundial com 44 toneladas de ouro, se eu não estou enganado. Conseguiram recuperar muitos anos depois, mas isso era o cenário para liquidar pagamentos. Olha que loucura. A gente imagina, num momento 2025, era da internet, era digital, não tem o menor sentido liquidar pagamentos pagando em ouro. Tira de um cofre, coloca num caminhão, um carro-cofre, com segurança, com armas, leva para ou de trem ou então no cargueiro para entregar para outro país. Não tem o menor sentido. A gente compara com outro ativo que tem algumas
semelhanças com o ouro, especialmente de ser um ativo escasso, não inflacionável, mas ele é puramente digital, que funciona na internet com muito mais rapidez, com transparência, com segurança, com verificabilidade e com um custo muito menor. É incomparável. Uhum. E à medida que os países vão percebendo essa verdade, porque esse é um fato, eles vão acabar aderindo cada vez mais ao Bitcoin, inclusive nações, inclusive a China pagando para a Rússia pagando para o Irã, não importa. Então, quando a gente entende que a liquidação final de pagamentos nos países hoje, entre países, ela não existe mais quando ela é feita com dólares e precisaria ser feito no ouro, e o Bitcoin é muito superior ao ouro, para mim a adoção é quase uma certeza probabilística. Qual Né. seria o sinal concreto de que os países estão se afastando de fato do dólar nas suas reservas? Seria isso? Você vê esse movimento dos países de fato começando a acumular mais Bitcoin? Eu acho que não apenas o Bitcoin, mas também o ouro. Nesse primeiro momento, é o ouro. O Bitcoin não tem ainda a confiança e a aceitabilidade que o ouro tem. Então, nesse quesito, o teste do tempo, o Bitcoin está lá atrás. Uhum. É um retardatário correndo rápido, mas tá assim, muito atrás e tem muito terreno pela frente. Mas a métrica que a gente pode mensurar é a proporção de ouro nas reservas dos países. A China não para de comprar, Índia historicamente comprou mais recentemente, a Rússia também acelerou as compras depois que anexou a Crimeia em 2014, já se preparando para um cenário como que aconteceu em 2022, depois que ela invadiu a Ucrânia. Ah, mas a gente vê também países querendo repatriar ouro. A Alemanha fez isso recentemente com os Estados Unidos, repatriou uma parte do seu ouro. Então, a desconfiança entre os países acaba levando à busca por diversificação por alguma segurança. Hoje ainda é o ouro primordialmente. Você acha que essa tendência, essa desconfiança entre os países vai continuar acelerando e é esse o fator, né, que vai fazer com que os bancos centrais, né, que você falou, pô, eu acredito que os bancos centrais vão terminar comprando Bitcoin, né, corrija se eu estiver aqui parafraseando errado. É, que vai ser essa capacidade de mobilidade de capital sem a confiança em um terceiro, né, que o ouro não tem isso, você precisa transportar ele com um cargo pesado, que vai fazer o Bitcoin superar o ouro. Eu entendo que sim. Primeiro, a possibilidade, a capacidade ou a propriedade de não ser inflacionável, ser um ativo escasso. Isso eu diria que é um pré-requisito. E, por fim, a superioridade tecnológica. Aí não tem comparação. Então, acho que isso são as 2 características que vão fazer com que o Bitcoin seja adotado, inclusive por bancos centrais ou por nações.